por favor, feche os seus olhos. Peça para que Deus fale ao seu coração, ao meu coração, e nos dê uma orientação clara daquilo que eu e você precisamos. Pai, nós louvamos muito o Teu nome, te agradecemos imensamente pelo privilégio e oportunidade de mais uma vez estar na Tua casa para estudar a Tua palavra. Que hoje pela manhã o Teu Espírito possa nos guiar a toda a verdade, trazer revelação da Tua parte a cada um de nós, nos fazer entender o Teu propósito em relação aos nossos filhos e, acima de tudo, como melhorar a performance de cada pai, de cada mãe para atingir o Teu objetivo, o alvo principal de Deus, entregar esses filhos prontos para cumprir o Teu propósito. Declaramos, Pai, que todo poder contrário ao Teu estão amarrados, atados, manietados, impedidos de agir. Apenas o Teu Espírito tem poder e liberdade para atuar livremente em nossas vidas e corações, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. O povo de Deus diga amém. Como os irmãos viram, eu tenho 3 filhos, Daniel, Suzana e João, e agora tenho 3 netos. E nós percebemos, irmãos, que ao longo da vida, isso foi mudando, isso foi alterando. Se eu me lembrar da época que eu era criança, para a época que os meus netos são criança hoje, muita coisa mudou, muitos avanços nós alcançamos, mas muitas coisas nós poderíamos estar de lado e permanecer no caminho em que nós fomos criados. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós esquecemos dos princípios e simplesmente vamos nos ajustando a essa modernidade, a essa avalanche de informação, de conhecimento, e muitas vezes esquecemos dos princípios de Deus. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6. Provérbios 22, verso de número 6. Se tiver no telão também pode soltar aí, por favor, querido. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O texto começa com uma palavra que eu e você precisamos ter na nossa mente e no nosso coração. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela for velha, ela não se desviará deles. Crianças precisam ser treinadas, crianças precisam ser guiadas, e a Bíblia está nos dando uma série de textos que nos ajudam a treinar e a guiar esses filhos para um bom caminho, para um resultado que eu acredito que todos os pais desejam. A modernidade trouxe desafios que há 3, 4 décadas nós não tínhamos, irmãos. As coisas eram completamente diferentes. Hoje nós temos smartphones, tablets, televisões. Meu neto não precisa mais pedir ao pai dele que coloque no YouTube da televisão. Ele não precisa digitar uma palavra, ele simplesmente segura o controle remoto da televisão e diz YouTube, e a televisão então encaminha para o YouTube. Antigamente nós ficávamos procurando desenhos, filmes específicos para criança. Hoje existem canais específicos para isso. Existem Netflix, talvez um dos mais famosos, que os meninos adoram e já sabem ir diretamente agora, sem o auxílio e ajuda dos pais. Hoje existem mídias sociais. Hoje bebê, irmão, tem mídia social. Hoje os pais fazem fake, tiram fotos toda hora dos seus bebês e postam na conta específica do bebê. Então, algumas coisas estão distorcidas. Semana passada, eu ouvi um grande escritor e filósofo, Dr. Sérgio Cortella, um professor, um filósofo maravilhoso. Ele disse o seguinte: hoje existe uma disfunção tão grande no meio das famílias, um contrassenso
Tão absurdo que hoje as famílias saem de casa para comer comidas caseiras. Olha o absurdo, sair de casa em família para poder comer comida caseira. Eu fiquei olhando e pensando no tamanho desse contrassenso. Eu preciso marcar um dia, reunir minha família para sair de casa e comer comida caseira. Isso mostra o tamanho da disfunção das nossas famílias, que dificilmente hoje existem almoços ou jantares ou lanches em família, onde a família está reunida ao redor da mesa, onde se tem algo em comum, que não seja uma pessoa pegando no celular, o filho num tablet, um assentado de frente para a televisão, o outro comendo num quarto. Então, se nós não pararmos e reorganizarmos essa família, é claro, irmãos, que as consequências serão danosas, drásticas para nós e para eles. Antigamente a sociedade funcionava nesse contexto familiar. Nós separávamos as responsabilidades. Quando o pai e a mãe precisavam fazer algo que os levasse fora de casa, você contava com a ajuda dos vizinhos, você contava com a ajuda dos avós. Na falta do pai ou da mãe morrer, você tinha um padrinho, aquele que era levado para batizar. Esse padrinho tinha a responsabilidade de cuidar de você na falta do seu pai ou da sua mãe. Hoje em dia, irmãos, esse contexto não favorece essas alianças, não favorece essas facilidades. Por isso nós precisamos estabelecer alguns critérios para os nossos filhos. Todo mundo tem sonho, todo mundo almeja, deseja que os seus filhos sejam maravilhosos, que os seus filhos sejam ativos. Mas, irmãos, mais ativo do que hoje, impossível. Os meninos não têm tempo mais de brincar. Essa semana minha esposa estava reunida com a coordenação dos kids e elas falando do tipo de brincadeira. Hoje, irmãos, a brincadeira praticamente se resume a isso aqui, ó. A uma tela onde elas podem divertir, brincar e passar longos momentos, porque os pais não têm mais tempo de estar com os seus filhos. E aí, claro, se você não comunga, se você não está próximo, se você não está junto, dificilmente você vai transmitir algum legado a esses meninos que estão crescendo rapidamente. Irmãos, as brincadeiras são completamente distintas. Quando eu estava preparando essa mensagem, o tipo de brinquedo hoje e o tipo de brinquedo que eu tinha era diferente. Irmão, meu pai não tinha dinheiro para comprar carrinho. Sabe qual era meu carrinho? Pegar um pneu, botar sabão dentro, 2 cabos de vassoura e você sair empurrando o pneu por aí. Sabe qual era o nosso smartphone? Você pegar uma latinha, furar ela no meio, passar um cordão, pegar outra latinha e fazer disso um telefone sem fio. Olha o nosso Samsung, olha o nosso iPhone. Ei, cadê você? Aí o outro, eu estou aqui. Irmão, eu falava essa semana no meu discipulado, você não vê menino mais engessado. Que dia que você vê um menino com gesso, ou na perna ou no braço? Não tem, sabe por quê, irmão? Menino vai para casa de vó jogar bolinha de gude no tapete. Hoje o coronavírus pode pegar esses meninos porque eles não têm imunidade. Eles soltam pipa no ventilador. Irmão, na minha época a gente pulava muro, subia no telhado, arrancava, brigava, dava soco, recebia soco para poder pegar a pipa. Hoje não tem mais esse negócio de pipa, você vai só no interior, nessa cidadezinha mais afastada. Irmão, em Águas Claras não tem esse negócio. Você olha para cima de vez em quando vê um drone. É a pipa de hoje. Os meninos desse tamanhozinho brincando de drone. Irmão, isso na minha época não tinha. Na minha época não tinha controle remoto de televisão. O controle remoto era a gente. Meu pai dizia, fica perto da televisão. E aí a gente ia assistindo os negócios, dava
o comercial, meu pai muda de canal e você tac, tac, tac. Bota no 6. Irmão, televisão a cabo, a gente nem sonhava que existia isso. Põe no 8, põe na Globo. Aí quando você ia levantar, espera aí, deixa eu ver se o programa está bom. Aí você ficava lá. Irmão, era completamente diferente. Tudo era diferente. Tudo isso agregava, tudo isso levava a gente a ficar junto. Tinha o seu benefício. Só que hoje os pais estão doidos para ganhar dinheiro, como eu disse, ou para comprar uma casa nova, ou para ajudar a família, ou para aumentar os seus bens. E com isso sofrem os filhos. Falta referência, falta exemplo dentro de casa. Eu digo sempre, irmãos, em um discipulado, para que esse discipulado seja bem exercido, bem feito, você precisa caminhar junto. Você precisa observar o que aquela pessoa precisa, o que ela necessita e adicionar ali à vida dela um conceito, uma ideia, uma ajuda. Por isso eu gostaria de dizer algumas coisas que nós podemos fazer para tentar reestruturar essa família. E antes de falar desses pontos, eu gostaria de trazer um número aqui, talvez estarrecedor para você, chocante. O número de divórcios, irmãos, aumentou e muito. A cada 3 casamentos, 1 desses casamentos se dissolvem, acabam. E por uma razão muito simples, que talvez você fique ainda mais estarrecido diante desse dado. Sabe por que facilitou o número de divórcio? Porque recuou o conceito do preconceito. Não existe mais preconceito em relação ao divórcio. Quando recua esse princípio, as pessoas se divorciam com mais facilidade, com mais tranquilidade. Mas elas esquecem, irmãos, que com isso teremos crianças com menos equilíbrio emocional para poder enfrentar as crises da vida. Não quero aqui taxar, nem falar que você errou, que deixou de errar. Mas se você está pensando em divorciar, recue desse pensamento, porque ele não atinge apenas a sua felicidade, apenas o seu relacionamento, ele atinge diretamente os seus filhos. Diretamente, frontalmente os seus filhos. Eles perdem a noção. Por isso, filhos cujos pais se separam, cujos pais se divorciam, não querem casar. Porque eles veem o modelo da sua família e julgam: isso não funcionou para os meus pais, logo isso também não vai funcionar para mim. Estou fora disso, quero distância de um relacionamento conjugal, quero seguir minha vida como eu acho que eu devo. Os pais estão convivendo cada vez menos com seus filhos. Os filhos estão cada vez mais independentes. Os filhos estão se virando, irmãos. Os filhos estão se tornando autodidatas até nas brincadeiras, porque não tem quem os acompanhe, quem os ensine, quem os dirija. É muito importante que nós tenhamos uma atenção voltada para isso aqui. E a gente não pode suprir as nossas culpas dando tênis, roupa de marca, joguinho, celular atual, um lanchinho aqui, outro ali. Muito mais do que essas coisas que são boas, que são atrativas, nós precisamos dar aos nossos filhos o melhor de nós mesmos. Eles querem que eu os toque, que eu os beije, que eu faça algo em prol deles pessoalmente, diretamente. E quando simplesmente você dá um equipamento, um tênis, você está dando uma porcentagem do que ele deseja, mas não tudo. Se você fizer uma pesquisa entre jovens e adolescentes, você vai ver que o que eles mais desejam é a presença pessoal dos seus pais. O que eles mais querem, mesmo que isso contrarie os amigos, é um beijo e um abraço dos pais. É tudo que nós precisamos entender. Então nós precisamos compreender qual é a minha responsabilidade nesse princípio de Deus. Ensina a criança no caminho e que ela deve andar, e quando for velha, ela não se desviará dele.
O que falta hoje, irmãos, em nossa geração, nesse mundo tão moderno, tão evoluído, é de pais que parem e ensinem os seus filhos o caminho em que eles devem andar. Você não pode terceirizar a sua responsabilidade para outrem. Você não pode dar isso aos professores, você não pode delegar isso à igreja. Isso é função de pai e mãe. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor deu uma ordem ao seu povo em Deuteronômio capítulo 6, onde os pais tinham uma responsabilidade. E eu quero que você preste atenção. Qual é o pai e a mãe que tem tido essa responsabilidade de, ao dormir, quando o seu filho vai dormir, de ensinar um princípio, de dar a ele uma instrução, de ensinar alguma coisa boa. Quando ele acorda, se você já acorda ele com alguma coisa boa, com um conceito, com algo positivo, você é bom, você é maravilhoso, eu te amo, a Bíblia diz isso e isso para você. Durante o caminho você vai sair com ele. Se você durante o caminho conta uma história de Deus para esse menino ou para essa menina, se vocês estão gastando tempo para incutir na mente e no coração deles algo de Deus, algo bom de Deus, algo que incite esses meninos a querer mais de Deus. É claro, irmãos, que essa geração que não escuta, ela não vai cumprir, ela não vai ter direção e clareza daquilo que elas precisam, porque pai e mãe não contam histórias, não conversam, não tem tempo. E a Bíblia está dizendo, ei, você precisa dormir, acordar e durante o caminho falar dos meus princípios. Falar de mim para ele, fazer com que ele goste de mim. Você precisa falar e falar. Por isso eu gostaria de citar algumas coisas que é minha responsabilidade como pai, minha função. E eu posso falar, irmãos, que eu já tenho praticamente 3 filhos criados e nós aplicamos essas coisas. Nós vimos o resultado que isso dá. E a primeira coisa que eu quero indicar para vocês, acompanhe os seus filhos em oração. Porque o mundo, irmãos, diz a Bíblia, jaz no maligno. Antigamente nós ouvíamos muito as pessoas de mais idade orando pelos seus filhos, fazendo campanhas de jejum, orando e intercedendo para que os filhos andassem nos caminhos de Deus. Hoje, irmãos, a oração gira em muitas outras direções. Eu quero que o meu filho passe num concurso, eu quero que o meu filho case, eu quero que o meu filho tenha um apartamento, eu quero que o meu marido seja tocado e dê um carro, eu quero isso, eu quero aquilo, mas poucos pais oram pela estabilidade dos seus filhos em Deus. Eu sempre quis que os meus filhos, antes de mais nada, trilhassem os caminhos de Deus. Para mim não existe prêmio maior, irmãos, vitória maior do que ver meus filhos e hoje os meus netos na presença de Deus. Quando meu filho foi casar, nós fizemos isso um grande motivo de oração em nossa casa. Nós jejuávamos, nós chorávamos, nós conversávamos com ele. Ele gostou de outra moça que a gente achava que não era a melhor moça para ele, naquele período em que ele estava gostando dela. E claro, irmãos, nós não estamos aqui para interferir diretamente. Ele tem a escolha, mas a Bíblia diz, preste atenção, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A casa, um carro, uma geladeira, um fogão, ela pode vir da nossa ajuda, mas a esposa prudente, ela só pode vir de um lugar, do Senhor. E nós tínhamos essa palavra em nosso coração e começamos então, irmãos, a declarar guerra
contra todo engano. Nosso filho é teu, Pai. Tu podes fazer a tua vontade. Se é essa pessoa, o Senhor vai aumentar o sentimento no coração dele. Mas se não é essa pessoa, o Senhor vai tirar esse sentimento do coração dele e vai fazer brotar outra moça para ele. E aí, graças a Deus, Natália se deu bem nessa oração. Mas nós oramos, irmãos, como se fosse algo para as nossas próprias vidas. Nós intercedemos porque nós sabemos que além de Daniel estar casado com ela, Daniel ia assumir a família dela e ela ia assumir a nossa família. A coisa é muito maior do que você possa imaginar, é muito maior do que um sentimento. E nós começamos então a declarar, a orar: Senhor, que Daniel se case no centro da tua vontade, que seja com a mulher que o Senhor escolheu previamente para ele. A mesma coisa se deu, irmãos, com a minha filha. Nós oramos, nós jejuamos, nós choramos para que Deus trouxesse paz ao nosso espírito em relação ao pastor Ricardo, para que Deus pudesse trazer direcionamento a nós e, acima de tudo, a Suzana. Porque, irmão, casar um filho não é brincadeira. Você precisa orar, você precisa regar isso em oração. De igual modo, nós estamos fazendo isso pelo nosso filho mais novo. Ele só tem 15 anos, mas desde muito tempo atrás, nós estamos orando para que essa moça seja uma moça escolhida por Deus. Nós estamos orando para que a personalidade dela, as emoções dela sejam equilibradas. Nós estamos pedindo que ela seja espiritual. Nós estamos pedindo que ela seja bonita. Nós estamos pedindo que ela ame o nosso filho e o nosso filho a ame. O que eu posso esperar dessa futura nora, irmãos? Que ela vai ser instrumento de bênção para a nossa casa e para o nosso filho. Sabe por quê? Nós estamos dando a ele cobertura de oração. Meu filho vai entrar numa semana de prova, ele pede oração. Pai, mãe, orem por mim, é uma semana de prova. Peça a Deus para não deixar eu ficar ansioso, para eu estudar e lembrar de tudo aquilo que eu estudei. Nós jejuamos pelas provas do nosso filho, irmãos. Nós o cobrimos, oramos pelos seus professores, para que os professores de João Felipe possam gostar dele. Quando os nossos filhos saem de casa, nós pedimos: Senhor, guarda o nosso filho, guarda a saída e guarda a entrada para a glória do teu nome. É muito importante que os pais façam campanha de orações pelos seus filhos. Irmãos, a oração do justo pode muito, mas muito em seus efeitos. E você precisa entender que essa geração carece de mais oração do que você pode imaginar. Porque as astutas ciladas de Satanás estão por todos os lugares e nós precisamos cobrir os nossos filhos de oração. A segunda coisa que eu pude aplicar nos meus filhos e ver que isso trouxe resultado: deem a eles limites e consequências. Filho precisa de limite. Filho não sai a hora que quer e volta a hora que quer, irmão. Tem limite, sua casa tem ordem. E você precisa estabelecer os limites para os seus filhos. Hoje nós estendemos um pouco o horário do João Felipe, mas na época do Daniel e Suzana, eles tinham que chegar 10 horas em casa. 10 horas. Na minha época, sabe que horas eu tinha que entrar em casa, irmãos? 21 horas. Não dava nem para pecar nesse horário. O que alguém faz 9 horas da noite? Era o horário que o meu pai estabelecia para poder chegar em casa. Esses filhos hoje não têm limites, irmãos. Não tem regra. O cara entra para o quarto dele, ele pode jogar a madrugada inteira. Coitado o que, irmão?
A vida tem limite no trânsito, tem limite na escola, tem limite no emprego, tem limite no avião, tem limite nas férias, tem limite. E você não ajuda o seu filho dando limite em casa. Quando ele sair, ele vai ter um grande problema de limites. Você precisa mostrar aos seus filhos que existem consequências para toda ação. A Bíblia diz, tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Uma coisa que eu sempre contei lá em casa, gente, eu e a mãe de vocês não estamos em todos os lugares, mas existe um Deus que é onisciente e onipresente e está em todos os lugares. Vocês podem nos enganar por um tempo, e eu frisava, por um tempo. Qual era esse tempo? Era o tempo que o Espírito Santo dava a eles de se arrepender e mudar de atitude. E eu dizia, eu e a mãe de vocês oramos. E quando nós oramos, o Espírito Santo vai dedurar vocês para nós. Então, cuidado, nós não estamos perto, mas Ele está. Esse negócio de nude, de ver pornografia, talvez vocês nos enganem, mas jamais enganarão o Senhor. Porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Esses meninos precisam ter limites, gente. É feriado, nós estamos em pleno feriado. Eles podem jogar? Claro que pode jogar, irmãos. Até limite, eles não podem varar à noite. Eu digo para o meu filho, limite às vezes meia-noite. Mas pai, é feriado, foi meia-noite. Aí se ele reclama mais um pouquinho, 00:05. Outro dia nós deixamos ele até 1h da manhã. 1h. Irmão, imagine o que é você deixar o menino sentar 8 horas na cadeira e sair 1, 2 horas da manhã. A gente está vindo para a igreja um dia e meu filho mancando, está doendo. Está doendo. O que foi, João? Está doendo minha perna, está doendo minhas costas. Falei, meu Deus, deixa eu pregar primeiro e depois eu te levo no hospital. Nós levamos ele no hospital, ele estava com a inflamação no ciático. O médico falou, o que você fez? Eu falei, não sei. Eu falei, eu sei, doutor. O que foi, pai? Não, ele passou 7 horas sentado, jogando. Falou, está explicado. Não precisa nem fazer exame. Toma esse remédio aqui e não deixa esse menino sentado. Quando ele vem me pedir para demorar, eu falo o que o médico falou. Gente, acompanhe seus filhos. Está na fase adolescente. Já conversou sobre eles de masturbação? Já explicou para eles o que é isso? O que isso causa? Qual a dependência que isso pode gerar? Já explicou para os seus filhos e filhas sobre essa questão de namoro? Ciclo menstrual da moça, quando ela vai namorar, para não ficar nos escuros, sozinho. Irmão, nós precisamos conversar abertamente com os nossos filhos. Ei, cuidado, porque o rapaz, ele está dizendo que é crente, a gente não sabe. Sabe lá o que ele vai querer pegar? Não deixe ele tocar em você. Um dia, um rapaz aqui da igreja me procura. Pastor, posso falar com o senhor? Eu falei, claro. Aí estava cheio de gente, falou, não, eu queria um pouquinho mais reservado. Eu chamei ele para o canto aqui. Falei, pastor, vou terminar meu namoro com fulano de tal. Eu falei, rapaz, pensei que você ia casar. Eu falei, eu também pensei. Um dia ela me chamou para ir no cinema. Ela ficou segurando minha mão. Quando eu vejo, ela me botou minha mão no seio dela. Eu falei, e você? Pastor, eu fiquei estarrecido. Mas e a mão? Eu tirei. Eu falei, que bom. E aí, o que você está pensando em fazer? Eu falei, pastor, acho que eu vou terminar com ela. Eu falei, conversa com ela, irmão. Como é que vai se desenrolar esse relacionamento agora? Porque se você está botando a mão hoje no namoro, imagine daqui 2, 3 meses. Esse negócio vai evoluir, esse negócio vai crescer,
Você está com o hormônio à flor da pele. É claro que você vai tentar fazer algo com ela e depois não pode colocar a culpa em Deus, porque Deus não me policiou, Deus não me impediu. Não, irmão, quem tem que impedir é você. Quando eu namorava com minha esposa, eu tinha todos esses desejos, mas eu me controlava. Agora, pai e mãe, pastor, meu futuro genro é uma maravilha. Ele dorme lá em casa, no quarto com a minha filha e não faz nada. Irmão, se preocupe com esse nada. Se preocupe com esse nada. Hoje os relacionamentos, irmão, como é que um genro que não é casado ainda, é só namorado, dorme na sua casa? Lembro quando Ricardo foi viajar a primeira vez conosco, eu falei com meu filho mais velho e meu filho mais novo, falei para ele: se você tocar em Suzana, nós te pegamos. Se você pensar em tocar, nós te damos uma surra. Depois que casar, se você não pecar, você leva outra surra. E ele viajou, irmão, mas nós o ameaçamos. Aí você leva seu genro, sua nora, para dentro da sua casa. Irmão, pense dois jovens com hormônio à flor da pele, com desejo à flor da pele, o que eles vão fazer? Pastor, eu acho que eles ficam orando, eles ficam tão em silêncio. Eu também acho. Eles estão orando outras coisas, com a boca, com a mão. Tem limites. Você tem que chegar em casa até 22h30. Você é uma moça, você ainda não está casada. Pastor, larga de ser careta. Ei, gente, é por isso que as coisas estão como estão. Nós não impomos limites. Filho de artista, eles não assistem televisão. Os nossos filhos, nós intocamos eles para a televisão, para dar descanso para nós. Que limites tem na sua casa? Eles fazem alguma coisa? Limite de consumo, eles arrumam a cama que dorme, eles guardam pelo menos os tênis que usam, ou você, mamãe e papai, tem que sair recolhendo? Eu já contei aqui, um dia eu falei: meu filho, você vai ser homem, você vai ser provedor da sua casa, você precisa ter noção das coisas, você precisa ser disciplinado, organizado, você precisa arrumar suas coisas. Não, eu tenho a Vera. Eu falei: não, Vera não é sua empregada aqui não, nem eu e nem sua mãe. Você vai ter que aprender a cuidar das suas coisas, porque um dia você vai ter que ensinar seus filhos. Irmão, só bastou uma vez. Hoje ele é o mais organizado lá de casa. Olha as gavetas do meu filho. Vou pedir para ele fazer uma foto e postar no Instagram da igreja. Tudo organizado, sem vergonha e sem medo algum. Mas sabe o que eu fiz um dia? Você não quer arrumar as coisas, não? Você não quer aprender a ser disciplinado, não? Abri os armários dele, irmãos. Só fazia assim com a mão, ó, tirando as roupas dele. Joguei tudo no chão, tirei os sapatos dele tudo do armário. Falei: agora você vai organizar do seu jeito e vai manter organizado do seu jeito. Irmão, ele passou a manhã inteira dobrando roupa. E dobrando e colocando no lugar. Quando terminou, falei: meu filho, aprendeu? Aprendi. Olha o armário dele hoje. Aí você fala: coitado pastor, esse menino já estuda tanto. Irmão, sabe o que acontece? Ele faz 18 anos, sabe onde ele vai parar? No exército. Chega lá no exército, não pode ter uma dobrinha na cama, pastor Marcos. Tem um menino aqui da igreja que a mãe tinha dó. Hoje a mãe chora e o menino não vê, irmão. Sabe por quê? Ele já foi preso por causa da cama. A cama não estava arrumada, passou o sargento. Quem é que passa verificando lá, varão? Geralmente é o sargento para verificar o que o moleque fez.
Se a cama não estiver do jeito que precisa estar, sabe o que acontece, irmão? Fica preso no final de semana. Hã? A moeda tem que pular na cama. Barba, passa algodão. Ficou uma mechinha de algodão, está preso. Limite, irmão. Aí você fica com dó. Aí chega lá no exército, o menino fica preso no quartel no final de semana, não vem nem dar um beijo em você, porque você não ensinou. Aí hoje, um dia eu atendi um rapaz: pastor, quero me separar, a minha casa é um chiqueiro, a minha esposa dorme o dia inteiro, eu tenho que pagar a comida fora, porque ela não sabe cozinhar. Estou dizendo aqui, irmão, que a obrigação da mulher é cozinhar, mas se ela não tem recurso e o marido trabalha, a menina precisa saber pelo menos fazer arroz, feijão, uma saladinha e um bife, um franguinho. Não estou falando nem frango caipira, estou falando um franguinho normal de molho. A mãe não ensinou a menina a fazer um franguinho, um ovo frito. Não, minha filha não pode. Pode, irmão. De vez em quando minha mulher vai para a cozinha, passa o dia inteiro. Está ensinando limite aos seus filhos. É por isso que está assim, irmão. Não tem, aí você vai reclamar de Deus: pastor, por que meus filhos se separaram? Porque eles são assim. Faltou ensino. Faltou instrução para uma série de coisas. Terceira coisa, você leva o seu filho a conhecer o Senhor, a saber quem Deus é, o que Deus pode fazer. Você se importa com isso? Se preocupa? Hoje, olha a quantidade de jovens que nós temos hoje aqui. A maioria ficou tudo dormindo em casa. Mas, no entanto, se tivesse aula amanhã, não importa quantas horas ele passou acordado, você derrubaria ele da cama e mandaria ele para a escola. Agora trazer para a igreja, para aprender princípio. Coitadinho, pastor, ele acorda cedo a semana inteira. Irmão, servir a Deus não tem problema. Para quê? Eu trago ele domingo de noite, aí ele vem e ainda fica ali fora. Esse menino não está se aproximando de Deus, irmão. Aí cresce, vamos para a igreja? Não acostumou. Você não acostumou eles a virem para a igreja. Sabe o que eles vão falar? Agora eles têm autonomia, agora eles têm independência. Sabe o que eles vão dizer? Quero ir para a igreja não, tem fantástico, tem futebol, vou sair com os meus amigos. Aí você vai ficar chupando o dedo, sabe por quê? Você não ensinou esses meninos quando eles precisavam ser ensinados. Você não estimulou o carinho pelas coisas de Deus, pelo sagrado, pelo divino. Esses meninos não gostam de Deus. Eles escutam falar de Deus, eles escutam os testemunhos, mas não sabem o que Deus é capaz de fazer. A minha neta foi apresentada hoje, mas quando ela completou 30 dias, nós apresentamos ela em nossa casa. Nós sabemos o valor que as coisas de Deus têm. Nós sabemos o valor que esses princípios de Deus têm nas nossas vidas. A proteção que isso gera. A Bíblia diz, irmãos, o temor do Senhor nos priva de pecar contra Deus. Eu deixei de prostituir. Eu deixei de fazer sexo na minha juventude, porque eu tinha medo do meu pai e tinha temor do Senhor. Não foram uma, duas, algumas vezes eu poderia ter feito sexo fora do casamento, mas não fiz porque conhecia o Senhor e tinha medo do meu pai. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós precisamos ensinar esses filhos a temer o Senhor, a mostrar que Deus é Deus
e Ele é fogo consumidor. Que com Deus não se brinca, que o que o homem planta, isso ele colhe. Meus filhos amam a casa do Senhor, mas eu sempre entendi que eles precisavam congregar, que eles precisavam estar na igreja no dia de igreja. Nós nunca facilitamos isso a eles, porque nós entendemos, irmãos, o valor que tem o ato de congregar. E aí você, cujos filhos não estão aqui porque você deixou dormir, dificilmente ele vai querer vir amanhã à igreja com seus próprios pés, se você não os ensinou esse caminho quando eles precisavam ter aprendido. Depois não adianta chorar, irmãos, o leite derramado. São coisas que Deus disse que era nossa responsabilidade. Tem coisa lá em casa que é democrática, quer comer, não quer comer, gosta, não gosta. Isso é democrático lá em casa, não tem problema. Mas algumas coisas, irmãos, as coisas são bem sérias, bem rigorosas. Mentira é uma delas. Nós não aceitamos mentira de ordem nenhuma. Igreja é a segunda delas. Não trocamos igreja por causa de televisão, por causa de benefícios, por causa de passeios. E hoje, para a glória de Deus, todos os meus filhos estão firmes na casa do Senhor. Mas é um árduo caminho, é um longo caminho que nós temos que percorrer, dar atenção a essa juventude. Gente, o mundo não nos oferece nada. Ele pode ser mais atrativo, mas ele não nos oferece o que Deus nos oferece. Eu não estou falando de pesquisa que eu tirei de livro, eu estou falando da minha história que eu apliquei aos meus filhos, de algo que funcionou. Meus filhos não têm esse mimimi, esse dodói, nós nos amamos. Vem cá, Dan, Suzana está lá para dentro, vem cá, João. Não tem esse negócio de mimimi, irmão. A Bíblia diz: disciplina o teu filho, para que quando ele for velho, ele possa te obedecer. Olha o tamanho dos dois. Esse aqui é maior do que eu, esse aqui está quase chegando. Mas nós, todas as vezes que nos encontramos e falamos, te amo. Nós nos abraçamos, nós nos beijamos, nós temos carinho um pelo outro, nós temos respeito uns pelos outros. Nós sabemos o valor que isso tem. Os dois apanharam, os dois foram disciplinados, os dois foram corrigidos. Mas hoje eu posso dizer, para a glória de Deus, são dois homens. Dois homens literalmente. E não foi a disciplina, não foi a surra que os afastou, porque a gente disciplinava, mas a gente, por outro lado, dava o abraço e o beijo. Sempre. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a nossa casa, para a nossa família. Antigamente eu disse essa semana no meu discipulado, era chique, irmãos, dizer que era ocupado, que não tinha tempo. Hoje o chique é dizer: eu tenho tempo, pode vir para ficar comigo. Isso é chique, isso é cool, isso é legal, isso é bacana. Nós precisamos dar atenção a essa geração. Eu brinco com os meus netos e sempre declaro o meu amor para eles. Vovô ama demais vocês, dá o meu abraço. Quando eles não passam em casa ou eu não os vejo na igreja, eu faço um FaceTime com eles. Sempre, ou não é, Nath? Sempre. Eu posso vê-los no almoço e de noite eu faço um FaceTime para poder estar próximo. Vovô te ama, como vocês estão, como foi a aula. Isso é tudo que eles precisam, irmãos. Segurança, proximidade e amor. E essa responsabilidade você não pode transferir aos outros. É sua. Zere sua história hoje. Comece de novo. Mostre que servir ao Senhor com alegria
é tudo o que eles precisam. Corrija os erros, acerte, porque amanhã esses meninos podem te dar muita alegria ou muita tristeza. Tudo vai depender de como você os criou, de como você os conduziu. E estar na casa de Deus, muitas vezes, é livramento para eles e para nós. Hoje eu não vim pregar, hoje eu vim abrir os olhos de vocês, porque essa geração, elas dependem de alguém que seja maduro nessa relação e possam, de maneira consciente e intencional, fazer algumas coisas em prol dessas pessoas. E eu sempre digo, irmãos, Deus nunca vai nos decepcionar. Deus nunca vai te decepcionar. Imprima essas características de Deus nos seus filhos, e eu garanto que eles vão trazer muito sabor e muita alegria a vocês. A melhor coisa que pôde me acontecer, e eu quero encerrar com isso, a minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. E meu pai trabalhava fora em 2 empregos para poder sustentar a nossa casa. E ele tinha um amigo crente que era da igreja do meu sogro. Falou: não vou dar conta de criar vocês. Eu trabalho o dia inteiro e tem dia que eu trabalho de noite. Eu não vou dar conta de cuidar de vocês. Eu quero que vocês possam ir uma igreja que o meu amigo frequenta, e domingo eu vou levar vocês na igreja desse meu amigo. E nesse domingo meu pai me pegou junto com minhas irmãs e nos levou a Filadélfia do Guará, onde o meu futuro sogro era o pastor. E ali ele disse: eu não posso ajudar vocês, eu não tenho condições de ensinar vocês, mas essa igreja vai poder dar o suporte que vocês precisam. E meu pai nos levava todos os domingos, e lá nós nos firmamos, e lá eu me casei. Hoje eu sou um pastor. Mas meu pai teve essa atitude de entender: eu não consigo criar vocês, mas eu vou levar vocês a um lugar onde o meu amigo fala muito bem. Vou levar vocês à igreja. E domingo após domingo, meu pai me levava juntamente com minhas irmãs. E nós nos consolidamos, nos firmamos, e hoje nós estamos aqui para a glória de Deus.